Olá, mais um programa Estação Cognópolis, com as novidades aqui do bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, e aqui o bairro do Conhecimento, dessa vez com o Djalma Fonseca, conscienciômetra. Tudo bem, Djalma? Tudo bem, tudo bem. Então, ele veio continuar a conversar conosco sobre o PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. Já tivemos conversando aqui com o Alex, não é isso? Tá certo. E agora vamos trabalhar sobre o viés da conscienciometria, que é um dos pilares aí, né, desse programa, né? Do programa de aceleração da desperticidade. Conta para mim um pouco então, O Djalma. programa de aceleração da desperticidade, ele começou em função de uma solicitação do professor Valdo, ao final de um ECP2, que era o ECP2 de equipe. O professor Valdo trouxe uma informação dos preceptores, que são consciex, que estiveram aqui em um determinado momento. Eles fizeram uma espécie de auditagem na Cognópolis e chegaram à conclusão de que alguns de nós poderiam atingir a desperticidade em 3 anos. E ele achava que o movimento mais importante seria a gente fazer um curso. Mas um curso que ainda não tinha outro igual. A gente já tinha várias, vamos dizer assim, tentativas ou esforços, nós todos estamos trabalhando com a desperticidade há algum tempo, mas ele queria alguma coisa muito mais intensiva, objetiva, para realmente buscar essa meta em 3 anos. Resultados. Assim, Resultados, né? Em 3 anos. 3 Então nós fizemos a partir do esforço do pessoal que coordenava o ECP2, nós fizemos aí um esforço conjunto entre a equipe do ECP2, o Conselho de Epicões, a consciencioterapia e a conscienciometria. Então nós selecionamos aí 6 pessoas naquela época, né? Foram vários epicões e alguns da equipe do ECP2 para serem os cobaias iniciais para ajudar a definir a constituição básica desse curso. Tanto é que a consciencioterapia e a conscienciometria trabalharam lado a lado dentro dessa primeira turma que durou 6 meses. Eu acho, vamos dizer assim... Essa seria a turma piloto. Essa foi a turma piloto. E essa turma hoje definiu o curso. Então o curso são 6 meses e são 6 finais de semana. A pessoa trabalha um tema a cada final de semana. Ela vai aprofundando, é um processo intraconsciencial muito forte. Inclusive quem está na equipe também vivencia isso, é um processo muito sério, a gente vive junto o processo, tá certo? Que objetivo que aprofundar ou buscar os elementos que são traços força que vão impulsionar, falando já do lado da conscienciometria, traços força que vão impulsionar ou que já garantem a essa pessoa um certo grau de autodesassedialidade, um certo grau de centragem e um lado também de buscar quais os elementos faltam, são os elementos faltantes. E, por fim, analisar aqueles que ele precisa eliminar, que são trafares que podem estar hoje impedindo a pessoa de manifestar uma condição de autodesassedialidade. E agora, o que a gente viu muito claramente nisso, que é uma condição muito intraconsciencial. É a intraconscienciometria, Mauri. A desperticidade, a gente às vezes valoriza muito a condição da heterodesassedialidade. Então o cara não é mais assediado por ninguém, ele não tem nenhuma consciex que domina ele, etc. Isso é um efeito. Isso é um efeito, né? A coisa mais séria que a gente viu dentro desse processo inicial é a condição da centragem, da estabilidade intraconsciencial daquele indivíduo. É uma coisa que não é tão complexa quanto a gente imaginava no início, porque também o professor Valdo, que era, vamos dizer assim, o modelo de desperticidade que a gente tem, ele estava um pouquinho supervalorizado. O professor Valdo hoje já é um desperto muito avançado, ele é um desperto muito calejado. E a gente usar o professor Valdo como referência de desperticidade, nós estamos além da desperticidade, nós percebemos isso claramente. O professor Valdo, hoje, aos meus, vamos dizer assim, se eu tivesse que fazer uma análise, ele é no mínimo evoluciólogo. O professor Valdo tem uma visão, uma liderança assistencial muito bem constituída. Isso multidimensionalmente falando, não é só aqui como consciência. Então, semiconsciencialidade é um nível evolutivo já passado do professor Valdo, dentro da minha opinião pessoal. Isso é a minha opinião, não é o professor Valdo que está falando. E a conscienciometria, ela permeia os módulos ou ela vai ser um dos módulos vai ser centrado? Não, ela permeia os módulos. Ela está o tempo todo, porque o interessante é o modelo do curso. O modelo do curso
é assim, é uma espécie de consim cobaia, só que o consim cobaia normal, o consim cobaia senta ao centro e 2 conscienciômetros ao lado são o apoio, tá certo? Eles servem de apoio ao consim cobaia. Esse consim cobaia não tem conscienciômetro do lado, ele senta lá no meio e os conscienciômetros sentam junto com os outros alunos e os consciencioterapeutas em U. Então aquela consim cobaia ela fica ali. Os conscienciômetros vão fazendo as análises e fazendo as pontuações de acordo com as suas percepções conscienciométricas ao longo do curso. E todos fazem um ranqueamento ao final de cada módulo naquele quesito do quanto que aquela pessoa chegou. E ela que puxa, porque tem um questionário, a gente desenvolveu um questionário para cada um dos módulos, que passa por parasemiologia, antiemocionalidade, bioenergética, a questão da interassistencialidade, da cosmoética e, se não me engano, da interassistencialidade, emocionalidade, parasemiologia. Agora não estou lembrando qual é o sexto, um outro módulo. Tá? Mas são 6 módulos. Cada um desses módulos tem um questionário. E a pessoa responde esse questionário previamente, chega lá na frente e ela apresenta aquele questionário, ela mesma apresenta o questionário. E os participantes estabelecem a crítica a partir daquilo ali. Vão vendo o que está fora, o que está dentro, então vão auxiliando na análise daquele processo. E ela se posiciona em relação à desperticidade, qual percentual você acha que nesse quesito você tem hoje e por quê? Tá certo? Além disso, ela leva o conscienciograma completo, tá certo? Ela entrega o conscienciograma dela completo, o mapa do conscienciométrico, a FEP, o CPC dela, tá certo? São uma série de elementos que ela tem que ter hoje. Ela tem que ter sido consim cobaia e ela tem que ter feito consciencioterapia terminado, ela tem que ser docente, esses são os requisitos do curso. E ela tem que ter participado pelo menos de 5 cursos de campo. E um deles tem que ter sido ECP2. Então, pelo menos uma vez no ECP2 e, de preferência, 5 cursos de campo. Se forem 5 ECP2, excelente. Mas não precisam ser 5 ECP2. Pode ser, sei lá, 2, 3 ECP2 e outros cursos de campo qualquer, o complementário, entende? O curso da OIC, lá, o Progesterapia, tá certo? Então, poderia ser qualquer um desses cursos de campo. Então, a partir desses requisitos e desse questionário, a gente junta todos esses elementos e dentro de cada um desses processos a gente procura otimizar a condição da desperticidade da pessoa. A gente não vai lá para descobrir se ela é ou não desperta e para meter o pau, não é isso não. A gente vai lá para impulsionar, intensificar a condição da desperticidade dela. Todo mundo tem um percentual de desperto. Tá certo? Ela vai lá, vai reconhecer, vai estudar e vai ver o que está faltando naquele percentual que está faltando, se estiver faltando. Pode ser que tenha algum desperto, a gente nunca sabe. Pode ser que tenha até evoluciólogo aqui na comunidade, a gente vai descobrir isso se a pessoa resolver se mostrar como tal. E depois dessa turma piloto, então, agora como é que vai ser? Agora vem uma segunda turma, ela vai começar agora em novembro, tá certo? As pessoas que são interessadas têm que ter esses requisitos e elas conversam então com a coordenação, que é o professor Alexandre, ele vai marcar entrevistas, vai avaliar se a pessoa está no momento, quer dizer, esse curso é bom para todo mundo, mas é importante que tenha um momento para você realmente se dedicar e aproveitar o curso, senão você não tem um aproveitamento adequado. A gente percebeu isso em alguns casos dentro do curso, que os aproveitamentos foram diferentes. Então a gente aumentou um pouco os requisitos, tá certo? Para ver se as pessoas realmente conseguiam aproveitar. A gente percebe uma mobilização muito forte, multidimensional, no sentido de impulsionar o nosso pessoal a um patamar evolutivo maior. E essa questão da especificidade faz muita diferença do ponto de vista da nossa interassistência, da assistência do grupo, da condição da nossa Max ProEx. Eu acho que para mim, é uma seriedade muito grande esse curso. Com certeza. Muito bem, esse então foi o segundo programa, dedicado ao PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. Queria te agradecer pelas informações aí, Djalma. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Se deixar, eu falo aqui. Mas é isso mesmo. A gente vai aqui
ao longo aí das semanas, trazendo aqui os professores, o pessoal e mostrando em primeira mão como está sendo essa experiência de um curso que com certeza aí é um dos mais aprofundados que já surgiram. Que já aí, surgiram até o momento, a gente acredita. É isso aí. Tá, Tá? Muito obrigado então. E ficamos por aqui hoje. Obrigado e até a próxima.